Bom dia, boa tarde e boa noite, independente da hora que você esteja vendo. Nosso grupo formado pelos alunos João Eduardo, David Leonardo, Matheus Teodoro, Luiz Teodoro, Lucas Tavares, Marcos Feliciano e Pedro Henrique, vamos apresentar um experimento de Galileu sobre a gravidade. Nesse experimento, nós utilizamos de um pêndulo com dois cordões, dois tipos de cordões com tamanhos diferentes, um com 30 centímetros e outro com 40. Para é, Nós utilizamos essa diferença para medir realmente a diferença da velocidade, do tempo que seria necessário para ambos completarem as 10 oscilações. Nós também utilizamos de um peso não desprezível na ponta desse cordão para conseguir que tivessem as oscilações, né? Para o peso iria fazer com que as oscilações ocorressem. Nós também obtivemos depois, cada um individualmente mediu o tempo dessas 10 oscilações completas com o pêndulo. E com esse resultado, nós conseguimos calcular a gravidade que foi gerada, a velocidade média, né? E a gravidade que foi gerada de acordo com essas 10 oscilações. E a seguir, os outros participantes do grupo irão cada um falar sobre um tópico e explicar melhor como ocorreu esse experimento. História da experiência de Galileu. Para pronunciar a última palavra sobre a questão, conta a história que Galileu anunciou na Universidade de Pisa que faria uma experiência definitiva, jogando 2 corpos do topo da torre da cidade. No dia anunciado, diante de um grande número de estudantes e alguns amigos, o sábio italiano fez sua experiência com 2 corpos, um pesando 1 kg e outro 10 kg. Com grande espanto, uma ideia que teve o apoio de Aristóteles estava entrando em colapso. Os participantes puderam ver. Os 2 corpos tocaram a terra no mesmo momento. Alguns adversários de Galileu formularam a seguinte objeção: por que as penas de um pássaro caem mais lentamente que uma pedra na terra? Galileu responde que é a causa dessa desigualdade de velocidades à presença do ar, que se opõe à resistência à queda de todos os corpos. Para evitar este efeito no movimento dos corpos que Galileu jogou da torre de Pisa, os mesmos tinham a mesma forma e tamanho. Eram 2 esferas de raio igual. Como a bomba de vácuo foi inventada em 1650, 60 anos depois, a experiência não pôde ser realizada no vácuo. Mas, quando foi concluída, descobriu-se que Galileu estava certo. No vácuo, uma pena e uma pedra caem na mesma velocidade. Uma pena e uma pedra são colocadas em um tubo de vidro com 1 metro de comprimento. Então o ar é extraído, o tubo é revertido rapidamente e ambos os corpos são vistos juntos ao longo da jornada. Em resumo, podemos dizer que todos os corpos caídos na mesma altura caem com a mesma velocidade no vácuo. O experimento realizado teve como objetivo observar
o efeito da gravidade no movimento de um objeto preso a uma corda, formando um pêndulo. A gravidade é a força que puxa os corpos em direção ao centro da Terra, e é ela que faz com que o pêndulo oscile de um lado para o outro depois de ser solto. Durante o experimento, cronometramos o tempo que o pêndulo levava para oscilar. Cada um dos 7 integrantes do grupo fez essa medição e depois calculamos a média dos tempos para ter um valor mais confiável e diminuir erros. O cálculo foi tempo médio igual à soma do tempo dos 7 integrantes, dividido por 7. Com esse tempo médio, usamos o segundo cálculo, 4 vezes π ao quadrado vezes L dividido pelo tempo médio, em que π ao quadrado é aproximadamente 10 e L é o comprimento da corda, em que usamos duas cordas, uma de 0,3 metros e outra de 0,4 metros. Esse cálculo serve para estimar como a gravidade influencia o movimento do pêndulo. Mesmo sem usar fórmulas complexas, conseguimos perceber que a gravidade interfere diretamente no tempo que o pêndulo leva para se mover. Quanto maior o comprimento da corda, mais tempo o pêndulo demora para completar uma oscilação. Esse experimento mostra, de forma simples, como a física está presente em movimentos do dia a dia e como podemos usar medições e cálculos para entender melhor as forças da natureza. Para a realização do nosso experimento, utilizamos uma variedade de materiais que foram fundamentais para a montagem da estrutura e o funcionamento do projeto. Começamos com a cola quente, que teve um papel muito importante na fixação de algumas partes do experimento, garantindo que os elementos ficassem bem presos e seguros. Também utilizamos um prego, que serviu como suporte para o pêndulo. A linha de pesca foi escolhida por ser fina, resistente e quase invisível, o que é ideal para a situação onde se deseja um efeito de movimento sem interferir visualmente na montagem. A porca, apesar de ser um item pequeno, teve uma função essencial no equilíbrio e na movimentação do pêndulo. Utilizamos também um pedaço de cano PVC com 120 cm, que formou a base. Além disso, usamos 5 joelhos de cano PVC, que são conexões curvas. Um cap de cano PVC também foi incluído, servindo para tampar. Outro item importante foi o T de cano PVC, que permitiu fazer bifurcações na estrutura, possibilitando ligações em 3 direções diferentes. Por fim, utilizamos uma trena, ferramenta indispensável para garantir que todas as medidas fossem feitas com precisão, assegurando que as peças se encaixassem corretamente e a estrutura final tivesse o equilíbrio necessário. O experimento foi realizado com o objetivo de estudar o movimento de um pêndulo simples e verificar como o comprimento do fio influencia o tempo de oscilação. Para isso, foi construída uma base utilizando canos de PVC, formando uma estrutura estável e vertical para sustentar o sistema. Na parte superior da base, um prego foi fixado, servindo como ponto de apoio para o fio. Um fio foi amarrado nesse prego, de modo que pudesse oscilar livremente. Na extremidade inferior do fio, foi presa uma rosca metálica, que funcionou como o corpo do pêndulo, fornecendo a massa necessária para o movimento. O experimento foi realizado em 2 etapas distintas. Na primeira, utilizou-se um fio com 30 cm de comprimento, medido do ponto de fixação no prego até o centro da rosca. Na segunda etapa, o comprimento do fio foi aumentado para 40 cm, mantendo todos os outros elementos iguais. Em ambas as etapas, a rosca foi levantada até uma certa altura e solta sem impulso inicial, permitindo que o pêndulo oscilasse livremente. O tempo de oscilação foi cronometrado em múltiplos ciclos para aumentar a precisão da medição. O experimento demonstrou de forma prática que o aumento do comprimento do fio resulta em um maior tempo de oscilação, confirmando os princípios do movimento harmônico simples.
Sobre os cálculos, para dar certo, começamos fazendo o tempo médio de cada fio. Com isso, a gente fez o tempo médio do fio de 30 e do fio de 40. Exemplificando para vocês, a gente apenas montou um pêndulo simples, demarcou uma área e pegou um peso, que no nosso caso foi uma porca. Com isso, jogamos o peso e para contar uma volta, ele tinha que ir e voltar 10 vezes, para que assim pudéssemos calcular o tempo médio. Com isso, o nosso grupo tem 7 pessoas e a gente fez isso 7 vezes para que pudéssemos calcular o tempo médio. E com isso, apenas substituímos na fórmula dada pelo professor Fernando, que provavelmente vocês verão no slide ou talvez no vídeo. Com isso, percebemos que os valores da gravidade foram alterados por alguns fatores. Cremos que um desses fatores seria, além do vento, também que fizemos num sistema aberto, ou seja, a gente não tinha o conhecimento exato de onde jogar a porca. Fora que com o sistema aberto, a gente não tinha os materiais necessários para que pudéssemos demarcar uma área exata para jogar a porca. O experimento de Galileu, frequentemente associado à Torre de Pisa, demonstra que objetos de diferentes massas caem com a mesma aceleração na ausência de resistência do ar. Essa observação efetuou a teoria de Aristóteles, que afirma que objetos mais pesados caem mais rapidamente. Explicação física: queda livre. O experimento de Galileu lida com o conceito de queda livre, onde a única força atualmente é a gravidade. Aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, aproximadamente 9,8 metros por segundo, é a mesma para todos os objetos, independente de sua massa. Resistência do ar. Em condições reais, a resistência do ar pode afetar a velocidade de queda de objetos leves, como uma pena. Mas se essa resistência for desprezível, como em um vácuo, todos os objetos cairão com a mesma aceleração, feituando Aristóteles. Aristóteles acreditava que a velocidade de queda era proporcional à massa do objeto. O experimento de Galileu demonstrou que essa teoria estava incorreta, mostrando que a aceleração é constante para todos os corpos em queda livre. Em resumo, a explicação de física por trás do experimento de Galileu é que a aceleração da gravidade é constante para todos os objetos, independente de sua massa, quando a resistência do ar é ignorada.